meditando um pouco mais na palavra do Senhor e compreendendo, na medida do possível, para entendermos que os propósitos de Deus sempre se realizam, independente do nosso entendimento ou não. E neste momento nós vamos ver o casamento de Ruth e Boaz, que nós às vezes podemos estranhar as atitudes desta mulher de chegar aos pés daquele homem no dia de noite, mas era costume judaico, era a forma daquela mulher dizer que se aquele homem estivesse disposto a casar-se com ela, ela estava disposta também, porque ele era o remidor, porque ele poderia remir as terras para a sua sorte. Mas a gente vai trabalhar mais na lição mesmo, que senão a gente não tem o tempo suficiente. Nós vemos nessa história também a figura do Redentor, né? Que Boaz, na verdade, na tipologia bíblica, se é que ele aponta Boaz como um tipo de Jesus Cristo, porque ele remiu aquela mulher da total devastação da sua alma como viúva e como sem terras para viver. Então, essa história mostra o nosso Redentor Jesus Cristo, né? Que nos apresenta também a genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nesse versículo nós temos que entender, irmãos, que Jesus não chamou nenhum de nós para ser servido, para sentir-se como rei ou alguém que Deus tem que estar abençoando dia e noite. A verdade plena das Escrituras nos mostra que Jesus nos salva para nós servirmos a humanidade, seguindo os mesmos passos de Jesus. De alguma maneira, nós, obreiros principalmente, devemos servir a igreja e não procurar ser servido. Nós temos que servir a igreja. Quando você e nós somos escolhidos para ser auxiliar, diácono, presbítero, tenha a noção exata de que você veio para servir a igreja. Você não merece elogios e nem aplausos, certo? Então, porque nós temos que seguir as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para servir. E servindo ao Senhor, nós alcançamos a realização que às vezes nós queremos encostar Deus na parede para que nos abençoe, mas nós nos realizamos quando nós servimos ao Senhor. Aleluia. O livro de Ruth, conforme a primeira lição do trimestre, mostra uma beleza literária incomparável, tanto para judeus como a gregos, e também, como disse naquela ocasião, às pessoas que não conhecem os caminhos do Senhor. Se eles tivessem acesso à história de Ruth, eles sentiriam maravilhados ao ver a beleza, a maravilhosa inspiração que Deus deu ao escritor deste livro. Ele é fonte de inspiração para todas as pessoas. E os temas que envolvem a história de Ruth fomentam no nosso coração a ideia de que temos que valorizar a amizade, o amor, a redenção. E também demonstra como o Todo-Poderoso trabalha das suas maneiras ocultas aos nossos olhos para alcançar os seus desígnios. Eu quero dizer aqui, irmãos, com esta frase, que quando nós olhamos para José sendo eleito, sendo levado a quase como faraó no Egito, não era para engrandecer ele de maneira nenhuma, era o plano de Deus em execução. Compreende, irmãos? Quando ele tem aqueles sonhos, nem ele compreende os seus sonhos, ele vai compreender mais tarde, mas ele compreende que ele veio para servir, para salvar aquela família que pereceria de fome em Canaã, caso ele não tivesse sido levado anteriormente, previamente, pelo Senhor. Muitas vezes as coisas que acontecem em nossos lares não é ataque de diabo, não é falha da gente, às vezes é, mas às vezes é plano de Deus. E às vezes as coisas negativas que ocorrem também é um plano de Deus, para nos apertar. Estamos muito mal acostumadinhos, e Deus tem que trabalhar porque Ele não quer ninguém de braços cruzados. E nesse sentido, quando é para cumprir os seus desígnios ocultos à nossa mente, muitas vezes, a não ser que Ele queira revelar esses planos, tá? Ele vai prover os meios pelos quais os seus desígnios santos serão alcançados, custe a nossa cabecinha ou não.
Os planos de Deus ocorrem e às vezes a cabecinha de João Batista tem que tombar. Mas os planos de Deus chegarão ao seu objetivo final, quer os demônios queiram, quer os homens desejem ou não. Ele vai chegar nos planos que ele determinou e pré-estabeleceu. Muito bem, na introdução, e a gente vamos lembrar que aquilo que vocês encontram nas projeções é o material da revista, de um modo sintetizado, para que não tenhamos o trabalho de lê-los, mas todos temos liberdade de ler. E alguma coisa a gente acopla ali para ilustrar um pouco mais, se é que há necessidade. Mas é um defeito da gente, então os irmãos têm que suportar-nos. Tá bom? Então veja, a história nos mostra os cuidados de Deus para com os necessitados. Para com os órfãos. Quem eram os necessitados na visão de Jeová? Os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. De que maneira? Por ocasião da colheita dos frutos da terra, o proprietário devia. Toda aquela pessoa que fosse proprietária de terras, ao colher, ao fazer a sua colheita, acaso acontecesse de cair algumas espigas pelo caminho, ele não deveria voltar lá e recolher essas espigas, mas sim deixar para que os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, enfim, qualquer necessitado pudesse se alimentar. Então Deus provia os meios pelos quais todos em Israel, se todos os israelitas seguissem os planos de Deus, não haveria pobreza extrema, haveria uma igualdade praticamente, ninguém passaria fome. Deus está sempre provendo os meios pelos quais todas as pessoas possam ser felizes e realizarem, mas precisamos nós entrar pelos caminhos que Ele pré-estabeleceu e não criar atalhos ou nossos próprios caminhos. Vocês sabem que quando nós saímos da direção de Deus, tragédias ocorreram com Abraão, com Davi, enfim, com quase todos os personagens bíblicos, que atropelaram a bênção que estava determinada sobre a vida deles por tomarem atalhos. Então havia, no plano de Deus, aquelas palavrinhas que estão entre parênteses, significa no grego, ou melhor, no hebraico, o que significaria. O lequete significa que os proprietários não deviam voltar a apanhar as espigas caídas. O xixixá, que eram as espigas ou até feixes esquecidos no campo, não deveria o proprietário chamar um funcionário para recolhê-las. Devia, já que foi esquecido, eles acreditavam que era provimento de Deus para alguém se alimentar na terra. Valia também para pomares e vinhedos. Se nós fôssemos, Deus fosse instaurar esse tipo de plano na terra, não haveria pobreza, não haveria necessidade. Mas o coração humano é muito egoísta, e o cristão verdadeiro, que é empresário, ele sabe que o compromisso dele com Deus vai fazer com que ele tenha um salário melhor para os seus funcionários, uma vida melhor para os seus funcionários. Ele não pode ser egoísta. Operar era não ceifar todo o campo, deixando um pouco em volta dos lugares cultivados, quando se colhesse o que foi produzido na lavoura, ficassem os recantos dos campos providos de espigas de milho ou cereais quaisquer, para que alguém que passasse necessitado pudesse também se alimentar. Tudo isto nós encontramos, ou melhor, parte disso nós encontramos no livro de Ruth. Por isso ela vai investigar nos campos de Boaz. Ela sabe que aquele homem, como um bom judeu, vai permitir que as pessoas venham e tomem os seus alimentos e possam então levar para a sua casa. Tá bom, irmãos? Está compreendido isso? Terminar a colheita. Vamos aqui primeiro para o contexto histórico para a gente lembrar alguns detalhes. No começo da história de Ruth e Noemi, a casa do pão, que era o significado da palavra Belém, se Belém era chamado casa de pão, nos dá a ideia de que era um lugar próspero de trigo e cevada, onde muitas pessoas viajavam até Belém, porque lá a colheita era super abundante. Talvez o melhor pão viesse de lá. Mas só que naqueles momentos,
lembre-se que essa história ocorre dentro do tempo dos juízes, e que cada um, como que é a história mesmo? Cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos, ou seja, não havia ordem estabelecida, cada um fazia como bem entendesse. Quem sabe, por causa disso, sempre quando os homens saem dos planos de Deus, Deus tem que agir, Deus tem que dar o seu recado. Ele não é garoto de recado, ele manda mensagem mesmo. Então, ele manda a seca, e com a seca é evidente que um dos produtos da seca é fome, pois não há como a lavoura produzir e o povo vai padecer fome. Todos estão me acompanhando aí? Então, meus irmãos, a seca e a fome assolam aquela região, a casa do pão não está mais produzindo o pão. Uma família ali arrisca-se nas terras de Moabe, sai da direção de Deus, porque ir para as terras de Moabe e os filhos casarem com pessoas estrangeiras estava fora de cogitação nos planos de Deus. Assim como nós aqui, ao servirmos ao Senhor, vamos nos apaixonar e nos ligar a pessoas que são lá de fora. Não vai dar certo. Pode ser que dê, mas normalmente não vai dar certo. Vai ter problemas. Nossos filhos, por exemplo, podem casar-se em casamentos que podem ocorrer tragédias, espiritualmente falando. Então a família arrisca nas terras de Moabe, e ali eles permanecem por mais ou menos 10 anos. Nesses 10 anos morre os filhos, o primeiro esposo de Noemi, depois os filhos que já haviam se casado, e lá ficam 2 mulheres órfãs e uma mulher viúva. Qual era o destino de órfãos e viúvas, se não fossem os planos de Deus? Lembram? De deixarem os proprietários alguns produtos para a alimentação dessas pessoas. Elas teriam 2 opções: ou mendigar ou virar prostitutas para poder ganhar a vida. E Deus não queria que isso acontecesse, então Ele provê os meios pelos quais uma pessoa possa se alimentar. Noemi, ainda lá em Moabe, ela ouve falar que o Senhor havia visitado Belém. O que significava isso? Que as colheitas voltaram a ser abundantes. Deus já tinha designado o tempo do seu juízo e agora resolveu abençoar de novo, porque Deus é misericordioso. Também porque se nós fôssemos trabalhar com isso, exigiria muito tempo para entendermos que no Antigo Testamento os desígnios de Deus têm que ser alcançados, então Ele vai fazer vista grossa para muita coisa, porque Jesus, o Messias, teria que vir através daquele povo. Hoje nós não podemos pegar o Antigo Testamento e interpretá-lo para o Novo. Hoje o Messias já veio, hoje não vai fazer vista grossa com pecado algum. Não é, irmãos? Nós temos que vigiar para não pecarmos, por cairmos na desgraça espiritual. E a pergunta que eu faço nesse sentido é: quem garante que nós vamos alcançar de Deus o arrependimento? Mas veja, o subtítulo é no lugar da bênção. Então, terminar a colheita de trigo e cevada, e Ruth permanecia servindo a Noemi. Ela poderia, como jovem, tomar outros caminhos, arrumar outros casamentos. Ela poderia fazer o que bem ela entendesse. Certamente ela era jovem, porque não havia tido filhos. As mulheres hebreias, judaicas, elas tinham filhos muito jovens. Ruth, entretanto, como ela poderia tomar os rumos que ela bem quisesse, entretanto, ela se propõe a não ter uma vida autômata, ou seja, ela não quer tomar os rumos que ela bem entender. Ela fez uma promessa a Noemi de ficar com ela, disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ela assumiu essa responsabilidade, esse compromisso, e lá no seu coração ela inculcou que ela iria honrar o seu compromisso. E quando uma pessoa toma essa decisão, Deus está na sua vida. Então, que nesta noite os planos que sempre fazemos de servir ao Senhor possam ser lembrados nos nossos corações e tomar posse da vitória no nome de Jesus para realizar os planos que nós temos tanto falado a Deus durante nossas vidas. Sim ou não, irmãos? Nós oramos: Senhor, neste ano eu quero te servir melhor, mas vai passando os meses e nada.
Então vamos nos manter fiel. Ela mantinha-se fiel ao seu propósito. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, não importa o que aconteça. Eu tomei essa decisão. E vamos colocar assim, que no Antigo Testamento Deus colocava as questões na alma das pessoas sem que elas tivessem consciência de que era Deus colocando. Hoje nós podemos, em alguns casos, perceber que o Senhor está nos colocando coisas, sim ou não, irmãos? Mas também vocês vão convir comigo que às vezes nós não percebemos, mas Deus colocou algo em nossa vida. Nem sempre percebemos, sabe por quê? Para não começarmos a nos orgulhar e achar que somos especialidades únicas do Senhor. Começamos a achar que temos privilégios diferentes dos irmãos, compreendem? Que eu sou diferente, tenho mais comunhão com Deus do que os irmãos, e começa o orgulho a brotar em nosso coração. Então ela se mantém fiel e humilde. É essas lições que nós precisamos aprender nesta noite. Ela é abnegada. O que significa abnegação, que é tão bonito falar, mas é difícil de realizar? É negar-se a si mesmo em prol dos interesses de outras pessoas, abandonar os nossos projetos e investir as nossas forças na realização dos projetos dos outros. Se a igreja compreendesse hoje isto pelo Espírito Santo de Deus, é pelo Espírito Santo que podem ser as coisas compreendidas, mentalmente é inútil. Nós entenderíamos que o que Deus nos chamou é para evangelizar, para ganhar as almas, para bater nas casas, para anunciar que Jesus cura, que Jesus liberta, e Deus vai honrar e vai usar cada um de nós para fazer estas coisas. Mas nós, no século 21, nós vimos para a igreja em busca de bênçãos, sim ou não, irmãos? Nós estamos correndo atrás de bênçãos, sem esquecendo que Deus nos chamou para sermos protagonistas de bênçãos para a humanidade. E nisso Ele investe poderosamente. É só tomarmos a decisão não mental, mas espiritual. Louvado seja Deus. Eu acho que as lições têm que ser trazidas para o contexto contemporâneo de nossas vidas, né? Ficar lá nas histórias do Antigo Testamento não vai ser tão útil para nós. Ficaremos apenas remoendo textos, lendo coisas, mas Deus está interessado em que nós pratiquemos a palavra dele. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Certo, irmãos? São textos que muitas vezes a gente nem lê nas igrejas. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Porque haverá ambiguidade de valores. Dê um glória aí, irmãos. Haverá ambiguidade de valores. A mente humana não consegue tomar duas tarefas ao mesmo tempo. Alguns dizem que a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo e que o homem não consegue. Não sei se acredito nisso. Então Ruth, irmãos, ela permaneceu no lugar da bênção, ela não arredou os pés, por mais que a adversidade em torno era real. Elas não tinham onde morar, praticamente não podiam tomar posse da terra, porque as terras do marido de Ruth, Noemi, estavam à venda. Elas não poderiam dizer que a terra era delas. Algum parente, remidor, teria que entrar na justiça para angariar os direitos pelos quais ele poderia devolver essas terras para a propriedade da família de Elimelec. Então ele teria que ser feita alguma coisa. A situação delas era caótica, mas Ruth permaneceu firme no seu propósito. Quando os ventos estiverem contrários, querido irmão, quando os mares estiverem revoltos contra ti, se o teu propósito é servir a Deus verdadeiramente, não se preocupe, o vento parará, a tempestade cessará. Ela era jovem e livre. Louvado seja Deus. Quando é jovem e livre, pode se casar com quem bem quiser. Podia fazer o que bem quisesse, mas
Boaz diz a ela, naquele momento, quando ela chega ali naquela noite e se coloca aos pés dele, pedindo uma proteção. Após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer ricos, ela não se aventurou na sua vida amorosa com jovens, etc. Ela estava firmada em ser uma mulher de verdade. Hoje precisamos ter muitas mulheres de verdade, que gerarão filhos realmente para o Senhor. Mulheres virtuosas. Ruth não buscou falsas liberdades também. A ideologia feminista de hoje, que muitas pessoas dentro das igrejas, em algumas igrejas, mais uma vez dividindo o rebanho. Muitas vezes nós não nos cuidarmos, líderes que me ouvem aqui, nós dividimos o rebanho nas questões de departamento, sabe? Esquecendo que a igreja é um todo, que o teu departamento é departamento de tal setor, mas a igreja é um todo. Entende o que quero dizer? Por exemplo, não sei se aqui o COPS, não, o COPS estão isentos da minha administração, mas em muitas igrejas o círculo de oração trabalha simplesmente em prol do círculo de oração. O departamento dos jovens trabalha incessantemente, espera só o congresso dos jovens. Nós somos uma igreja unida no sangue de Jesus. Quando nós tivermos, pode ter os departamentos, mas não crie lá a situação de divisórias. Nós somos um povo só. Quando nós pararmos com essas situações, nós voltamos aos tempos áureos em que as profecias surgiam sem que o pregador precisasse plantar bananeira para animar a igreja. As línguas estranhas fluiriam livremente. Eu vou parar por aqui. Muitas coisas ocorreriam de uma maneira diferente, não é saudosismo, porque eu nem vivia essa igreja antiga, mas eu acredito no poder de Cristo permeando a vida de uma igreja. Aleluia. E às vezes nós mesmos causamos as divisões. Que Deus permita que aquilo não ocorra jamais, que sejamos um povo unido, que há departamentos apenas para constatação didática, digamos assim, mas somos um povo só. Sua lealdade a Noemi levou esta a desejar casá-la novamente. É aí que entra esse trabalho, essa instrução de Noemi. Você vai até Boaz, porque conforme nós entendemos aqui, Boaz é o nosso remidor, Ruth. Vá até ele, debruce sobre os pés dele, destaque-lhe os pés para que ele estremeça na noite. Aquilo ele estremeceu porque o frio veio. Ele acordou assustado porque o frio bateu nos pés dele, e ele acorda e vê uma mulher ali, debruçada e deitada sobre os seus pés, que era costume judaico, não vamos entrar muito em detalhe, que toma muito tempo. Mas ela permaneceu ali. Agora voltemos para o casamento, porque é o casamento que está em torno dessa lição. O casamento é uma instituição divina, fundamental à família, à igreja e à sociedade. Observe o que eu vou dizer agora. Satanás não pode atingir a igreja, porque há a promessa de Cristo que a igreja não será atingida pelas portas do inferno. Então, ele muda a sua estratégia, ele sabe que contra a igreja não pode, ele ataca as famílias, ele desanima as famílias, ele desvia nossos filhos para a gente enfraquecer, e a gente traz esse contexto no nosso lar, assolado pelos ataques do diabo, para dentro da igreja, os desânimos, as ideias equivocadas a respeito da vontade de Deus. Trazemos todos os problemas para dentro da igreja. Ao ele afetar as famílias, ele afeta as igrejas, porque a igreja é formada de famílias. Ele consegue atingir a igreja quando nós deixamos que Satanás atinja a nossa família. Portanto, minha irmã, meu irmão, primeiramente a tua igreja lá na tua casa, e não deixe o inimigo miscuir-se nos planos que Deus tem para a sua família, porque afetará a igreja. E nós somos responsáveis por manter a nossa família na presença de Deus, mesmo que nós tenhamos que orar, chorar sozinho na noite, lamentar, lágrimas caem no chão, mas Satanás não vai vencer a nossa família, e não vamos deixar a nossa família atingir a família de Deus, que é a igreja do Senhor. O casamento é a base da sociedade, meus irmãos, da família, da igreja,
Enfim, e a base da sociedade é a família. A sociedade é formada por famílias. E a família e a igreja local também é formada pelas famílias. A igreja local eu coloquei ali. E a chama que alimenta essa família tem de ser Cristo, porque outra chama se apaga, mas a chama de Cristo, colocada no centro em nossa vida, em nossos relacionamentos conjugais e pessoais e filiais, quando Cristo está no centro, não há barreiras. De nada adianta, irmãos, pregarmos lindamente, não cuidarmos dessas questões pessoais e comunais da igreja do Senhor. Não adianta, Deus não trabalha com indivíduos isolados, irmãos. De nada adianta eu ter sucesso ministerial se a minha família, a minha igreja, a igreja que eu congrego, os meus irmãos não se desenvolvem. Eu tenho que me preocupar com o desenvolvimento de cada membro da igreja. Bom, não é que eu sonho, né? A perspectiva de Cristo é uma família que agrade a Deus. Se a nossa família não estiver agradando a Deus, e nada vale nossas línguas estranhas, irmãos. Não adianta nada nossas glórias a Deus e etc, etc. Se a nossa família não está centrada no objetivo de agradar a Deus, ela está caminhando para a destruição. Eu estou falando espiritualmente. Pode ser que uma família não sirva ao Senhor, não faça a vontade de Deus, e seja a família mais rica da terra. Eu estou falando das coisas espirituais. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esta é a vontade de Deus para as suas famílias. Ainda ela continua no lugar da bênção. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Muitas vezes, irmãos, aproveitando esse gancho, a bênção do Senhor está chegando para nós, a nossa família, a nossa igreja, o nosso lar, nossos parentes, mas nós nos arredamos do lugar da bênção, nós saímos da direção de Deus. Precisamos ter muita sabedoria e revelações do Espírito Santo, porque o inimigo é mestre em fazer-nos desviarmos dos propósitos do Senhor e tomar atalhos. Concordam, irmãos? Então vamos vigiar. Agora veja, só para meditar. Antes, quando as famílias se reuniam, após o advento das mídias, nós estamos separados pelas mídias. Dia que daqui a pouco tempo o marido vai conversar com a mulher pelo WhatsApp, os filhos com o pai pelo WhatsApp. É constatado isso aí, não adianta fugirmos. Ou nós tomamos uma atitude, ou a mídia vai engolir nossa espiritualidade. Ouviu? Vou repetir. Ou nós tomamos uma atitude, ou a mídia vai engolir a nossa espiritualidade. E o que vai sobrar apenas aparências, exterioridade. Parecemos crentes, mas já não somos mais. Como está a sua família na presença do Senhor? Lembramos de Deus apenas quando se aproxima o momento de vir para o culto? Ou nós ainda mantemos o hábito da primeira coisa ao amanhecer do dia é dobrar os nossos joelhos e ter um Muitos líderes empresariais, veja as mídias, o problema das mídias. Por que as mídias, Eliezer? O problema das mídias. Muitos líderes empresariais associados a essas questões da mídia altera a visão das coisas, o amor a Deus é esquecido, o materialismo é elevado. E Paulo recomenda: não vos conformeis com este mundo. É este mundo que ele está se referindo, o mundo dos valores, que estabelecem padrões de comportamento. Valores que estabelecem padrões de comportamento. Ao eu assumir um valor em meu coração como válido, este ato de eu aceitar vai formar em mim um caráter, uma forma de viver. A iniciativa de Noemi sabia que naquela noite, após os cereais terem sido colhidos e levados para a eira, para quem não sabe, é aqui é reunido todo o cereal num lugar só e ali eles vão trabalhando. E o chefe, o proprietário, vai estar lá, claro, administrando. Nem para casa ele vai para que não haja furtos. Dorme lá no campo. É por isso que Ruth vai encontrá-lo no campo, dormindo. Boaz estaria ali para fiscalizar a segurança do produto
E Noemi instrui Ruth a procurá-lo naquele momento e fazer aquele cerimonial, uma espécie de um cerimonial judaico, para demonstrar quais eram os objetivos daquela mulher ali. Ela não veio para se oferecer a ele, como qualquer mulher vulgar. Era uma grande oportunidade de Ruth se aproximar de Boaz e demonstrar interesse em ser por ele remida. Segundo o costume, devia ela aproximar-se quando ele estivesse dormindo, descobrir os pés e sobre eles deitar-se discretamente. Se ele estendesse a capa sobre ela, significava que aceitava o compromisso de casar-se. É o que Boaz fez. Vamos em frente. O profeta Ezequiel, usa a imagem desse costume para representar o relacionamento e o compromisso de Deus para com Israel. Observe o que ele escreve: e passando eu por ti, eu te vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores. É Deus falando a Judá. E estendi sobre ti a orelha do meu manto e cobri a tua nudez, e dei-lhe juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Israel era espiritualmente a esposa de Jeová. Por isso Deus fazia todo esforço para que ela se estivesse pura. E nós vemos que Israel falhou miseravelmente. E Jesus Cristo, lá no trono nesse momento, ele espera que a sua igreja não caia no mesmo erro de Israel, que seja, como exemplo de Ruth, uma igreja fiel, uma igreja voluntariosa, uma igreja cheia do Espírito de Deus, com as vestes santas e puras e resplandecentes. É isso que Cristo espera da sua igreja. Não que a sua igreja queira apenas as bênçãos, os privilégios da vida cristã, porque lá fora alguém observa a nossa vida cristã. Por isso que a mulher cristã, ela procura de todas as maneiras não cair nesta armadilha de atrair a atenção dos homens que falam-os pecar, que falam-os porque não são nascidos de novo. Então as mulheres cristãs se cuidam para não atrair a atenção para o seu próprio corpo. Ruth, ela se manteve virtuosa, apesar da necessidade que se encontra. Agora veja, irmãos, agora o Boaz vai entrar em questão judicial para conseguir casar com Ruth, até que essa questão de ir na porta da cidade, procurar o remidor que está privilegiado ali, ele é o segundo, é uma questão judicial, ele precisa resolver isso. Só que veja, irmãos, que sirva para nós aqui. Pode você ter 1000 promessas de Deus e serem realmente de Deus, porque às vezes não é. Às vezes é o homem que fala em língua estranha e diz: minha filha, eu te levarei por todos os lugares pregar a minha palavra. Não é Deus. Nem toda profecia é verdadeira. Se você não sabia, fique sabendo agora. Mas eu sei que todos vocês já sabem. Estamos carecas, cansados. As igrejas estão ficando cansadas de falsas profecias. E essas promessas, irmãos, eu disse, se foi de Deus, antes do profeta falar contigo, tu já sabias, porque Deus já tratou contigo. Aleluia. Com certeza absoluta, você já sentiu algo de Deus. E por não ter muita fé, Deus, na sua misericórdia, enviou um profeta até a sua casa. Mas veja, por mais que seja de Deus, tem que respeitar o processo. Há um processo que nós não vemos. Jó vivia um processo que ele jamais teria emoção se Deus no final não revelasse a ele. Ele estava sob um processo de Deus. Muitas vezes nós temos que respeitar o processo. Sob a orientação de Noemi, Ruth faz Boaz lembrar que ele é parente e remidor da família. Mas havia um outro mais chegado que tinha prioridade nessa remissão. Então era preciso respeitar o processo. Ele vai até a porta da cidade, procura-se o homem e propõe a ele que, se ele quiser redimir as terras que ele tem direito, ele infelizmente, para ele ou felizmente, teria que se casar com Ruth. Como ele já tinha sua família planejada, formada, ele não quis arriscar ter que gastar dinheiro em prol de uma terra que não caberia a ele, que voltaria à posse da família de Elimeleque. O remidor
não fica com nada para ele. Que nós venhamos a redimir o povo do cativeiro do pecado. Deus não vai nos dar nada, mas nós vamos sentir o gozo de libertar vidas do cativeiro do pecado. E nisso está a essência do nosso cristianismo e de nossas igrejas. Mas veja, também vou dizer, não é trazer pessoas para dentro da igreja, é trazer a pessoa para Cristo. É claro que não vai escolher uma igreja, mas redimida, tocada, cheia da graça de Deus, chorando na presença de Deus. Quantas vezes se ouve tudo acontecer e jamais viu alguém chorando aceitando Jesus? Faz muito. É preciso respeitar o processo voltando. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o processo. E isso se for uma promessa de Deus ainda. Se for uma interpretação que tivemos que Deus vai nos conceder algo, Deus não tem compromisso nenhum. Ele não tem que respeitar a nossa fé, se a nossa fé estiver baseada em interpretações humanas da sua vontade. Deixa eu repetir. Se a promessa é de Deus, vai se cumprir no tempo de Deus, se nós tivermos paciência de respeitar o processo. Papai. Veja, irmãos, nós prometemos 1000 coisas, mas veja, irmãos, esse versículo: necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui é claro que é a promessa, da salvação. Mas podemos enquadrar nesse versículo em toda e qualquer promessa, porque Deus não vai cumprir promessa a pessoas que não fazem a sua vontade. Se Ele quiser fazer para o desobediente, Ele faz. Ele decide lá os parâmetros mentais dele, que não compete a nós inquirir. Mas, glória a Deus, Ele tem preferência em cumprir os seus compromissos com quem tem compromisso com Ele. Porque aqui, veja, irmãos, aqui dá a entender que qualquer tipo de promessa é para quem faz a vontade de Deus. É perigoso, irmãos, nós como pregadores, se é que eu sou pregador, ficar iludindo o povo com promessas, sem mostrar a verdade, que deve se fazer a vontade de Deus para que a promessa chegue até você, no respeito ao processo que é Deus quem estabelece, não nós. Aleluia, santo. Abraão, Sara e Agar fizeram isso, tentaram forçar a situação. O filho não vinha, vamos fazer o seguinte, Abraão, pega Agar e tem um filho com ela, que a mulher tinha direito de fazer isso, pelas leis de Hammurabi, lá que nem são de Deus. Às vezes resolveram apelar para uma lei diferente da lei de Deus, e eu não quero nem entrar nesse caminho aqui. Concluindo o negócio, todo homem deve estar preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. E depois de você ser casado, manter o matrimônio em perfeitas condições. Cabe ao homem. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Coabitai com ela com entendimento. Veja, irmãos. Sabe, irmãos, nem toda oração Deus vai responder. Tem algumas questões que estão impedindo a resposta de Deus. E uma delas está aqui. Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Impedidas as vossas orações, ou seja, o homem está orando, pode estar chorando, mas ele brigou com sua esposa, ele trata a sua esposa como uma coisa diferente de uma mulher, ele não honra a sua mulher, ele não respeita, e ele acha que Deus vai responder. Conheci muitos, há muitos casos de negligência nesse particular. Conheci muitas obreiras, irmãos, que eram nas trevas, tremendas trevas com suas esposas ou famílias. Mas no culto, por isso nós somos iludidos com mensagens
Já vi gente em adultério pregada e a igreja cair no fogo. Permita-me dizer a verdade. Então a igreja não discerne absolutamente nada. Porque o adúltero está pregando, tem três mulheres e faz a igreja pegar fogo. Cabe ao homem proteger sua esposa e família. A questão do homem é prover e proteger. Nesse particular, muitos nós, de homens masculinizados demais, machistas demais, meu Deus, achamos que prover é trazer o alimento para a família. E aí, trazemos o alimento, pronto, essa é a nossa função. Na ótica humana, machista nossa é isso, mas na ótica de Deus é diferente. Na ótica de Deus é prover-lhes uma vida digna, não apenas no sentido material, financeiro, no sentido espiritual, emocional. Como vaso mais fraco, ela se fere mais facilmente, ela se sente indigna. Irmão, já nem vou entrar aqui no que dá vontade de falar. Mas de nada adianta trazer o pãozinho e considerar a sua esposa como um objeto sexual. Ele tem que se preocupar com o bem-estar da família, sim, através do trabalho, mas cuidar com a educação dos filhos. E aqui entra os parâmetros das sagradas escrituras para os filhos. Os cultos domésticos desapareceram. Ah, meu Deus! Aquilo ali não existe mais nas lares evangélicos. Aí fazem campanhas de 7 quartas-feiras para Deus resolver o problema que foi você que criou na sua casa. Não é assim a vida cristã. Deus vai fazer tudo, nós vamos ficar de braços cruzados, não temos responsabilidades, Deus é nosso capacho, nosso servo. Deus é obrigado a fazer tudo por nós. Ele perguntaria lá dos céus agora, com o cetro dele estendido para cá: e o que vós fazeis por mim? Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Afeição e segurança física e emocional da esposa. De muitos, destruição de lares por egocentrismo humano da parte do homem machista que não se arrepende e não pede perdão. Voltando lá ao processo. O remidor preferencial, por motivos econômicos, não quis assumir a responsabilidade de casar-se com Ruth pela lei do levirato, que constitui herdeiro para o irmão ou parente falecido. Então aqui há duas questões a serem analisadas dentro dessa história. Primeiro, o resgate. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, que é chamado Goel no hebraico, e resgatará a terra que o seu irmão vendeu. Pode ser teu um irmão ou um parente da mesma família. Até porque, irmãos, eu anotei aqui, não ia entrar nisso, mas na Constituição judaica, a terra não era dada de uma maneira definitiva para ninguém. A terra, diz Deus, é minha. E havia também o levirato, em hebraico quer dizer levir, que significa a palavra levir, cunhado no hebraico. Que era o compromisso de que quando uma mulher perdesse seu marido, o irmão desse seu marido poderia casar-se com ela para gerarem filhos, e assim a descendência desse irmão falecido teria continuidade. Isso depois é proibido, claro, porque tornaria-se incesto, mas até então poderia ser feito esse processo. Aqui existem os dois processos em tal. Tanto o resgatador, tanto Boaz é resgatador, como também é o que vai casar-se com a parente de alguém que morreu sem ter filhos com essa mulher, para que seu nome se não apague em Israel. Com a desistência do preferencial, Boaz pôde cumprir o prometido a Ruth e redimi-la, assegurando a devolução das terras à família de Elimelec, marido falecido de Noemi. Casando-se com Ruth, assegurava pelos filhos que viriam perpetuidade do nome e herança para os descendentes. Aplicou-se aqui duas leis de Pilato e o resgate.
O registro público existiu. A transferência do direito do Rio Douro se dava à porta da cidade. A porta da cidade era o local onde era decidido todas as questões econômicas, políticas e de todas as maneiras possíveis. Por isso você entende quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, todo conluio do inferno, toda reunião no inferno para vir contra a igreja não terá poder. Toda decisão tomada não terá efeito contra a igreja de Cristo. Portanto, a nossa fuga é adentrar para dentro da igreja de Cristo. Enquanto estivermos dentro da igreja de Cristo, estamos protegidos. Agora, se nós nos basearmos na nossa segurança na igreja local, nós estamos perdidos. Compreende, irmãos? Igreja local e igreja de Cristo. Há duas igrejas. Da qual igreja nós pertencemos? A igreja local é vencida a todo instante se deixar. Mas a igreja de Cristo nunca será vencida. Aleluia. O remidor descalçava o sapato e entregava ao próximo da lista, que era Boaz. A casa do irmão que não quis redimir a sua parente era chamada a casa do descalçado. Ficava conhecida na cidade. A casa do descalçado. Não quis cumprir o seu compromisso. O testemunho público era invocado pelo pretendente. Todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como a Léia, que ambas edificaram a casa de Israel. Da união nasce um filho. Noemi, antes acreditando sobre o castigo divino, ela instrui e tal. E nesse filho ela se realiza, ela tem renovação da sua vida. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor. Lembre-se, podem observar que tudo sempre é baseado na vida e na pessoa dos outros. Tudo que ocorria de bem ou de mal na vida de alguém era Deus trabalhando. Seja como for. Porque eles colocavam Deus como centro. Pelo menos os fiéis, os israelitas fiéis. Nos netos, os idosos projetam o prolongamento da vida. Eles já não têm mais vida e esperança. A vida está se expindo, está desaparecendo. Mas nos netos eles se renovam. Ao prolongamento da vida eles recebem novo ânimo e encorajamento. Boaz é um tipo de Cristo. Se Ruth não se casasse com alguém da família de Elimelec, a linhagem ancestral de Davi. Aqui está um parâmetro muito importante. Aqui está em jogo a linhagem ancestral de Davi, porque da linhagem de Davi haveria de vir o Messias, a promessa de Deus, decreto de Deus. Por isso Deus disse ao princípio, fazia vista grossa e trabalhava de maneiras diferentes para chegar ao intento de trazer Jesus à terra. Agora ele já trouxe. Agora o relacionamento mudou. O plano de Deus sofreria a solução e continuidade. Veja a promessa. Aqui nas palavras de Jacó, as palavras de Deus estão na boca dele. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha Siló. Siló aqui é a figura do Messias. Até que venha o Messias, então, o plano de Israel, a constituição israelita desapareceria e viria uma nova dimensão de vida para todo mundo. E aqui eu termino minha aula, lembrando que na tipologia bíblica, Ruth é o tipo da igreja. Fiel, virtuosa, espera o processo, assim como Boaz, respeita o processo, não toma atalhos, não se utiliza da sua beleza, ela renuncia, ela ama, ela é pura, ela é submissa. Boaz é o tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. O homem não veio também para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Conclusão, a história de Ruth é uma história de redenção. Não foi Ruth apenas remida, mas entrou na genealogia de Jesus Cristo. Veja a importância. Ela não era judia. Ela não podia entrar no santuário para adorar ao Senhor, era a ordem do próprio Deus, mas Deus tem os seus meios pelos quais não compete a nós. Aleluia, Jesus. Tentar interpretar a vontade e o pensamento divino. Aleluia, Jesus.
Ruth proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios. Quando Deus permite que Ruth entre na genealogia de Jesus, Ele está dizendo que os gentios farão parte de uma só grei. Porque hoje o Israel de Deus somos nós. Glória a Deus. Aleluia. Proclamemos com poder, irmãos, a vida e a obra de nosso Redentor divino. No evangelismo, vamos cheios da glória de Deus, não com intimidações de Satanás, com falta de fé e desanimados. Vamos cheios da graça, da glória de Jesus, nos dons espirituais, permeando a nossa vida cristã. Aleluia, Senhor. Aleluia. Destruir a obra do diabo. Esse é o propósito da igreja. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Pastor que assume aqui, o superintendente.